Olá, meu nome é Tainara e hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho de iniciação científica, que é tratamento de águas residuais contendo fármacos pela integração de eletrocoagulação e eletrofênton. A minha orientadora foi a Isabela Cristina Daoglio e o meu orientador Fernando Rodolfo Espinosa. Eu faço engenharia química na Universidade Estadual Oeste do Paraná, em Toledo. Possuo bolsa na PIBIC pela instituição UniOeste. Falando um pouco sobre a introdução do meu trabalho, então a contaminação de águas superficiais e de aquíferos é causada principalmente por efluentes provenientes da indústria, agricultura, vazamentos de produtos químicos da área farmacêutica ou a falta de saneamento básico. Os antibióticos são frequentemente utilizados hoje em dia, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, e muitos deles não são metabolizados completamente pelo nosso organismo, resultando na excreção, podendo penetrar no meio ambiente aquático ou na negligência também de tratamentos adequados nas águas residuais. Então, como forma de diminuir esses resíduos de antibióticos encontrados nas águas superficiais, foram realizados alguns tratamentos promissores, como as técnicas de eletrocoagulação, combinado com eletrofênton, processo de oxidação avançada, adsorção utilizando carvão ativado e fotodegradação como forma de remoção e degradação do fármaco. A tetraciclina ela é muito usada com tratamento de sífilis, malária e algumas condições dermatológicas. Falando um pouco sobre o processo de eletrocoagulação, então vai ocorrer a oxidação eletroquímica do ânodo, gerando a liberações de íons. Esses íons são responsáveis pela sintetização de coagulantes. Também vai ocorrer a redução do cátodo, que vai formar íons hidroxila por hidrólise da água. Hidróxidos metálicos, eles são muito importantes e são gerados pela redução do cátodo, porque eles vão se agregar às bactérias e contaminantes, no nosso caso a tetraciclina, formar flocos e precipitados. Dois eletrodos muito utilizados para a eletrocoagulação são o eletrodo de ferro e alumínio. O de ferro devido ao seu baixo custo e o alumínio também devido ao seu baixo custo e não deixa coloração na solução. Outro processo também é o eletrofênton. Ele serve para corrigir limitações que o processo de eletrofênton separado não consegue. Ele tem uma remoção constante e estável ao longo do tempo e existe algum aperfeiçoamento que deve ser feito durante as operações, que é de pH, condutividade elétrica e de corrente elétrica. O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficácia de uma metodologia de tratamento integrada usando as técnicas de eletrocoagulação e eletrofênton, para poder ter uma remoção de tetraciclina das águas residuais. Nos materiais métodos, falando um pouco sobre o preparo e caracterização da solução, então 100 mg de tetraciclina foram adicionados a 1 litro de água tipo 2, gerando uma solução sintética de tetraciclina, qual foi possível medir o pH e a condutividade. Depois disso, foi passado por um filtro para que seja realizada a medição de carbono orgânico total e nitrogênio orgânico total. E também foi realizado um acréscimo de um eletrólito, que foi o cloreto de cálcio, e foi escolhido de acordo com a mobilidade iônica de sal, realizada por Spinoza Quinones. A construção e operação de um reator batelada também foi necessário, então foi construído um reator para tratar 1,1 litro de efluente. Ele possui uma forma paralelepípeda e uma área efetiva de 0,089 metros quadrados. Foi realizado, então, um planejamento experimental, um DCCR 2 ao quadrado, e nesse DCCR foi analisado parâmetros de condutividade elétrica e de densidade elétrica, 13 experimentos em duplicata, em um tempo de 20 minutos. O software utilizado foi o Estatística e o modelo foi de segunda ordem. Continuando falando sobre os materiais e métodos, então a primeira etapa foi realizada uma eletrocoagulação com eletrodos de ferro e eletrólito de cloreto de cálcio. Já a segunda etapa foi realizada com eletrodo de alumínio para redução do pH. E a terceira etapa foi realizada um eletrofênton. Então, sob as melhores condições de densidade de corrente elétrica e condutividade elétrica, foi realizada uma cinética em triplicata, com eletrodo de ferro, uma duração de 20 minutos, e a coleta de amostra de 3 minutos. Um eletrodo de alumínio, com o mesmo tempo de duração e mesmo tempo de coleta. E um eletrodo de aço inoxidável, ao qual foi colocado um agente oxidante, o peróxido de hidrogênio, e ele foi adicionado numa concentração de 3.000 mg por litro. Entrando agora nos resultados das discussões, foi possível realizar a caracterização da solução de tetraciclina através de uma solução contendo 100 mg por litro dessa molécula.
Então, foi realizada medidas de pH, condutividade elétrica, carbono orgânico total, nitrogênio total e massa molar de tetraciclina. A partir disso, foi possível notar que essa molécula é composta por 59% de carbono total e 7% de nitrogênio total. Foi realizado também um planejamento experimental de CCR, e a maior remoção de tetraciclina pela eletrocoagulação com eletrodos de ferro encontra-se na densidade elétrica de 72,07 A por metro quadrado e condutividade elétrica de 7.975 microsiemens por centímetro. Continuando falando sobre os resultados e discussões, então na primeira etapa, representada no gráfico de pH, tempo e temperatura, fica evidente o aumento do pH. E isso vai ocorrer porque, enquanto no ânodo é formado Fe2+, no cátodo vai ocorrer a produção de OH-, e é responsável por esse aumento do pH. A presença do cloreto de cálcio na solução, ela também é responsável por esse comportamento mostrado no gráfico, quando utilizadas as placas de ferro, porque esse eletrólito vai causar um aumento no pH que vai auxiliar a precipitação dos íons de ferro. Já na segunda etapa, se tem a diminuição do pH, justamente por causa do eletrodo de alumínio, e esse fator ocorre devido à formação de hidróxido gerado pelo alumínio. Já na etapa 3, que foi a etapa de eletrofênton, a gente pode ver que ao utilizar os eletrólitos de aço inox, no período de 41 minutos até o final do processo, a gente tem um pH aproximadamente 4. E esse pH ele se mostra muito adequado para a realização da etapa de eletrofênton, visto que geralmente ela é realizada em ambiente ácido, porque otimiza a geração de radicais hidroxila, altamente reativos e essenciais para esse processo de oxidação. Ao observar o outro gráfico de condutividade elétrica, tempo e tensão elétrica, a gente observa que no tempo de 0 a 5 minutos, o qual foi utilizado o eletrodo de ferro, o aumento da condutividade nos primeiros 5 minutos ocorre devido à concentração elevada de íons livres. E o decaimento dessa condutividade após 5 minutos vai estar relacionada com a formação de coagulantes. E a tensão elétrica continua constante durante a etapa de 0 a 20 minutos, que é a primeira etapa. Na segunda etapa, a gente pode notar que a tensão elétrica ela teve um aumento considerável, e isso ocorre devido ao início da eletrocoagulação com a placa de alumínio, sendo responsável pela geração de hidróxidos metálicos. Já a queda na condutividade elétrica, que vai ocorrer nessa etapa 2, ocorre por causa do alumínio na coagulação. Ele vai diminuir a concentração de cálcio na solução e, consequentemente, vai ocorrer a precipitação de íons de ferro presente na solução. E esses íons de ferro estavam presentes na solução devido à eletrocoagulação feita com ferro anteriormente. Já para a última etapa, que a gente tem um tempo de 41 a 60 minutos, onde foi realizado o eletrofênton, tem-se que o ferro presente na forma de íons ferroso vai ser consumido pelo próprio processo. Isso vai resultar uma modificação na contribuição desse íon para o nível de condutividade. Por fim, temos dois gráficos final. O primeiro, então, é a remoção de carbono orgânico total, e a gente pode ver que ele chegou próximo de 80% na etapa 1, avançando um pouco próximo de 90% na etapa 2, chegando a quase 100% na etapa 3. Já a remoção de nitrogênio total, na primeira etapa, foi de aproximadamente 70%, chegando a aproximadamente 80% na etapa 2 e 98% aproximadamente na etapa 3. Então, isso mostra que os nossos resultados encontrados foram muito bons. Falando um pouco sobre a conclusão do trabalho, o modelo de resposta foi desenvolvido, mostrando total concordância com os dados experimentais, foi chego em uma melhor densidade de corrente elétrica e de condutividade elétrica. Durante a etapa 1, obteve-se 93% de remoção de carbono e 73% de nitrogênio. Na etapa 2, esse valor foi aumentado em 10%, chegando na etapa 3, com 98% de remoção, tanto de carbono quanto de nitrogênio. E eu agradeço a UniOeste pela estrutura e por todo o apoio dado durante esse processo.